O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros, está de volta com um novo capítulo. É com muita alegria que nós voltamos a tratar do tema tão especial que André Luiz nos traz nesta obra psicografada através de Francisco Cândido Xavier. Na semana passada, nós vimos o romance do Alfredo. O Alfredo é o responsável, o dirigente do posto de socorro que está vinculado à colônia Campo da Paz. Esse posto está localizado nas zonas do umbral médio e ele nos contou as tragédias afetivas que o ligavam a Ismália, sua esposa. Agora no plano espiritual ao lado dele como visitante, porque ela é muito superior a ele. Então você se lembra da importância da renúncia, da vigilância para não produzir aqueles estados de desequilíbrio que o Alfredo nos contou. O capítulo de hoje, o capítulo 18, tem como título Informações e Esclarecimentos. Então, você procure os mensageiros, vai até a estante, tira o gato de cima, abre o freezer, tira o livro de lá de dentro, de algum lugar você vai retirar o livro que eu sei que você tem. E pegue o capítulo 18 para que a gente acompanhe a leitura e possa aprender bastante com este importante capítulo. Instruções e esclarecimentos. Vamos então. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou a Alfredo: "Que você me diz, Alfredo, da continuação da nossa viagem? Estimaríamos ainda hoje alcançar as esferas da crosta." Alfredo olhou para nós de modo significativo e falou: "Eu não me sinto com o direito de modificar o plano de serviço que vocês têm, mas seria conveniente que vocês pernoitassem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de uma grande tempestade magnética, ainda hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Você não se esqueça que o livro está tratando de um tema que acontece durante a Segunda Guerra Mundial. A Terra está em conflito. É neste período que André Luiz está relatando, através de Chico Xavier, como que o mundo espiritual está envolvido neste ambiente tão tenebroso. E é isso que o Alfredo está explicando para o Aniceto. Nossos aparelhos estão notando tempestades magnéticas muito intensas, por causa das batalhas que estão sendo travadas na superfície da Terra. Aqueles que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras." Aniceto escutava com atenção. E o Alfredo continua dizendo: "Olha, eu não me preocupo com sua pessoa, Aniceto. Se de maneira particular você quer seguir, eu não tenho nada que me opor. Mas estes dois amigos, esses que estão com você, penso que seriam desagradavelmente surpreendidos." E Aniceto, balançando a cabeça, disse: "Você tem razão." E logo a seguir, ele continuou dizendo: "Eu avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais, estas almas abnegadas que estão trabalhando nos serviços de preservação da saúde humana", disse o Aniceto. E o Alfredo respondeu: "Olha, são grandes servidores. De vez em quando, de tempo em tempo, eu lhes observo pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não terminem se transformando em vibrações mortíferas, a se traduzirem pelo aumento das penúrias da guerra e por epidemias sem conta.
As colônias espirituais da Europa, principalmente as de nosso nível, onde está o posto de socorro, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. A cidade Nosso Lar, pela sua missão específica, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias que estão ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios da Inglaterra, na Holanda, na Bélgica e na França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra que está acontecendo para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Você está vendo? O mundo espiritual, que não pode impedir a guerra, porque isto é iniciativa dos homens, no fluxo de suas experiências evolutivas, ao menos está tentando ajudar, afastando daquele ambiente, pelo menos metade dos espíritos desencarnados, que estão no ódio, que estão na revolta, na violência, no medo, para diminuir a carga negativa da psicosfera que está naquele ambiente, porque isso tornaria ainda pior o ambiente. Você vai ver então, logo a seguir, no próximo bloco, como essas informações são reveladoras. O Alfredo vai explicar como é que eles estão trabalhando, como que eles têm que resolver o problema de logística para atender a esses que chegam de um país de língua diferente, de costumes diferentes, tudo isso. O mundo espiritual tem que cuidar para que possa, na colônia do mundo americano, nas colônias espirituais, nos postos de socorro, ajudar a aliviar a dor daqueles que estão morrendo no campo de batalha. Preste atenção, esse é um capítulo muito instrutivo, porque todas as guerras são malefícios que o homem produz para ele próprio. Então, no próximo bloco, nós esperamos você. Não demoramos, hein? Vá lendo enquanto isso, para que você já saiba qual vai ser o próximo assunto. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, estudando o capítulo que fala sobre instruções e esclarecimentos, capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Alfredo estava explicando os problemas de logística que eles tinham que enfrentar para traslado dos espíritos que desencarnaram na Europa na guerra, no campo de batalha, a fim de que eles aliviassem o psiquismo daqueles locais para que não existissem piores efeitos sobre os encarnados. Depois de lhe explicar isso, Aniceto então faz uma pergunta, que é aquela que você vai acompanhar a partir de agora. Aniceto então indaga: mas não há dificuldade de socorrer essa gente? E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, disse o Alfredo respondendo ao Aniceto, eles têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nós nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema da língua, o problema dos costumes não pesa tanto. Porque a nossa parte de colaboração consta do quê? Do fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Aí Vicente perguntou, mas não seria mais justo que os desencarnados que estão
vindo da guerra fossem mantidos nas próprias regiões do conflito, ora, eles criaram a briga, que eles fiquem lá com ela, não é? Não seria mais justo? E então Alfredo explicou: nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem do mundo invisível, de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perderam o corpo nas zonas assoladas pela guerra não conseguem fugir ao ambiente de angústia, mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Vocês viram que interessante? Espíritos estão cuidando para aliviar ao máximo aquele efeito negativo de uma guerra. A guerra precisa vir, como os espíritos sabem. Ela é fruto da maldade humana. André Luiz escuta isto já no livro Nosso Lar, quando se trata da questão da agressão entre as pessoas, entre os povos, entre as nações. Mas o mundo espiritual pode fazer o bem, pode ajudar e faz isso sempre, utilizando os recursos disponíveis. Nesse meio tempo, Aniceto entrou na conversa esclarecendo: em vão os países voltarão aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o isolamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos vão pesar na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. E a guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Vocês viram a importância da palavra, do pensamento? Porque não é só a atitude que produz a guerra, a língua também. O pensamento, a emoção estimulam, provocam. E isso acontece dentro dos lares. A ironia, o cinismo, a frase mordaz, o apontamento, a observação jocosa, produzem explosões nos outros que escutam. Então, cada um é responsável por isto. Não é só dar o tapa, dar o soco, dar a facada, dar o tiro. Não. É também a maneira pela qual cada um destila a sua maldade ou o seu ódio, provocando os outros. E é isso que o Aniceto está dizendo: nós vamos ser responsáveis. Não adianta matar e matar e matar, porque os mortos não morrem, eles ficam aqui. Eles ficam no ambiente da Terra. Eles vão pesar na economia e eles vão representar o quê? A tirania, o atraso, são as consequências da nossa maldade, da nossa imaturidade. Vamos pagar tributo por isto, pelas equivocações. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, ele continuou dizendo: é verdade, isso tudo que o Aniceto está falando. E uma vez apoiado, o Aniceto voltou a considerar após um silêncio mais longo. Pessoalmente, eu estive na semana passada em Alvorada Nova, que fica nas zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior,
dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Planetas vizinhos? Você ouviu o que o Aniceto falou? Ele esteve lá em cima, nas esferas superiores, na colônia Alvorada Nova, e lá ele ficou sabendo que espíritos responsáveis pelos planetas vizinhos, espíritos superiores, das humanidades dos planetas próximos à Terra, quais são eles? Na parte interna, entre a Terra e o Sol, nós temos Vênus. Na parte externa, temos Marte. Então, essas comunidades dos planetas vizinhos estavam isolando para que só nós recebêssemos as cargas ruins daquilo que nós fizemos. Puxa vida, que interessante, não é? E você verá no próximo bloco como os instrutores estão tratando de nos esclarecer a esse respeito. Você acompanhe conosco a continuidade do capítulo que estamos tratando, o capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Já já voltamos. Estamos de volta com o capítulo 18 do livro Os Mensageiros, instruções e esclarecimentos, e estávamos ouvindo aqui o relato do instrutor Aniceto, explicando que ele havia ido a colônias espirituais superiores, onde ele havia se informado que os espíritos superiores que dirigem as humanidades dos planetas vizinhos estavam tomando cuidados para proteger estes planetas das influências negativas. Vamos acompanhar o texto para ver como isso é interessante. Vamos lá. Diz Aniceto: estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, uma colônia que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os beneméritos vizinhos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que nós mesmos fizermos. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Diante dessas palavras, todos sorrimos com essa comparação. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que seu rosto demonstrava, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus, e todos os dias nós o conduzimos ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que sempre fracassam. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e Caifáses. Nesse passo, enquanto ela dizia isso, não pudemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra? E então Alfredo respondeu: nestes tempos, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens, André. Bem se diz que é na escuridão que a estrela brilha com mais intensidade. Imaginem que, para iniciar providências
de recepção aos espíritos que vinham para cá em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há alguns dias, em missão dessa natureza, fomos, eu e alguns companheiros, aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões de bombardeio pesado. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No entanto, no seio da noite, destacava-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da nossa expedição espiritual recomendou que nós parássemos naquele ponto luminoso. Com muita surpresa verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Então notei que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos dos Apóstolos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. E concluindo, Alfredo, em tom significativo, disse: às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Bonito, não? A marca da fé. Diz a Escritura que as nossas atitudes, nossas obras serão provadas no fogo. A nossa fé será de verdade testada na hora difícil. E é o que está acontecendo com estes. Lembrem-se que as instruções e esclarecimentos do capítulo 18 têm a ver conosco, porque cada um vive uma guerra de conflitos materiais, de conflitos emocionais, e também exigindo de nosso equilíbrio, de nossa mente, de nosso pensamento, uma postura de confiança. Por isso, queridas irmãs, lembrem-se que nas horas difíceis só somos convocados a dar testemunho, a viver de acordo com a crença que nós dizemos ter. E espíritos amigos, vendo o nosso esforço, estarão conosco, não nos deixarão sozinhos. As horas difíceis que a humanidade está passando e que vai passar serão excelente campo para que o heroísmo dos espíritos da nova geração, como nos fala a Gênese de Kardec, a nova geração possam eles dar a prova de que eles são espíritos que querem um mundo melhor, um mundo diferente. Por isso é que são tão úteis estas instruções do livro Os Mensageiros. Para nós, nos servirão como alento, como força. E esperamos que você, que nos assiste, possa continuar a mergulhar nesta obra maravilhosa que André Luiz Espírito nos traz no esforço do querido e inesquecível Chico Xavier. Esperamos você nos próximos programas, nos próximos capítulos, e tenho certeza, você continuará a desfrutar desses ensinamentos que são pão para o Espírito. O Espírito da Letra se despede mais uma vez, contando com o seu carinho, a sua oração, a sua presença e o seu aproveitamento, tirando da letra o Espírito que edifica. Muito obrigado e muita paz.